capítulo 1, verso 46, em nome de Jesus. Diz assim, pode ser sentados mesmo, onde vocês estão. Diz assim a palavra do Senhor. Minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da tua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome, e a sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes, encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos, ajudou o seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes, para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Até aqui, queria deixar esse texto no teu coração, nós vamos discorrer algumas verdades aqui da palavra de Deus, mas antes que a gente comece a falar aqui, onde você está, curva a sua cabeça, feche os teus olhos. Pai Celestial, aqui está a tua palavra. Eu sei que já oramos, já buscamos e recebemos a oração da tua filha, não anulamos nenhuma oração. Pai, eu só peço, Senhor, mais uma vez, que o Senhor venha e ministre a tua palavra ao coração da tua igreja, revele o entendimento correto. Pai querido, que o Senhor possa, meu Deus, enviar a sua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra, Senhor, ela possa ir e produzir o resultado para qual ela está sendo enviada nesta manhã. Meu Deus, que a tua mão de poder esteja sobre a tua igreja, conduzindo, abençoando, edificando, dissipando todo o mal, todo o bloqueio, toda a barreira, ó Pai amado, tudo aquilo que vem, Pai amado, como um sofisma, pensamentos ante Deus, coloca por terra nesta manhã, Senhor, e que o Espírito do Senhor tenha liberdade de atuar, de agir, porque a tua palavra diz, aonde está o Espírito do Senhor, a liberdade. Tu tens a liberdade de agir, tu tens a liberdade de falar, tu tens a liberdade de ministrar, de revelar as verdades de Deus, e o Espírito Santo é o nosso amigo, ajudador, que leva para Deus sentindo, nos ajuda a orar como convém, nos ajuda nas nossas fraquezas. Amigo Espírito Santo, eu peço mais uma vez o teu auxílio, seja conosco, revela as profundezas de Deus nesse lugar, revela as verdades do alto sobre a nossa vida, que seja feito, Senhor, assim na terra, como é feito nos céus, ó Pai, e que assim o teu poder venha mais uma vez, ó Deus, se aperfeiçoar nas nossas fraquezas, em o nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém e amém. Esse texto, ele vai revelar a verdade de que Maria, ela sempre foi uma serva do Senhor, de que ela sempre serviu ao Senhor. Por isso que ela declarou em seu cântico, né? As nações, as pessoas, todas as gerações me chamarão de agraciada, né? A Bíblia diz que bendita és tu entre as mulheres, porque na verdade ela foi uma serva do Senhor. E quando nós olhamos o cântico de Maria, ela começa declarando, irmãos, coisas tão lindas, maravilhosas, porque quantas vezes nós vemos pessoas com uma ignorância tão grande falar contra Maria, pregar contra Maria, né? A questão é a latria, muitas vezes que as pessoas cometem, de poder trocar a Deus e colocar o homem no lugar de Deus. Mas a verdade é que Maria foi uma serva do Senhor, que serviu ao Senhor, que adorou ao Senhor. Ela disse assim, então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, a minha alma exulta e me alegra, se alegra no meu Salvador, o meu Senhor, pois ele se atentou para a sua humilde serva. De agora em diante todas as gerações te chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor.
Ela declarou com a boca dela que tudo que ela estava vivendo foi o que Deus estava realizando, que foi obra do Espírito Santo, que na verdade ela tinha, sabe, tão somente conhecido uma faceta de Deus, de graça, de favor, de misericórdia, aonde o próprio Deus, né, encheu do Espírito Santo aquela mulher que era uma mulher de Deus, que buscava Deus, que louvava a Deus, que se prostrava diante de Deus, e ela deu a luz ao Salvador, ao Messias, ao Senhor, o Cristo que estava em Jesus. Ele estava ali revelando as verdades de Deus, porque havia muito Jesus, mas ali o Cristo que estava no Filho de Maria, ele revelou o coração do Pai aos homens, e isso é maravilhoso demais, irmão. Sabe, quando eu vejo as pessoas de uma ignorância tão grande falando contra Maria, sabe, falando contra, e muitas vezes, sabe, rechaçando, não é, irmãos, o que precisamos fazer. O que precisamos fazer é respeitar e é entender que as pessoas trocaram o Criador pela criatura, mas Maria serviu ao Senhor, Maria se prostrou ao Senhor, ela engrandeceu ao nome do Senhor. Paulo serviu ao Senhor, Pedro serviu ao Senhor, tantos homens de Deus. Quando você olha, né, Agostinho, por exemplo, quando você vê o Santo Agostinho, ele era um teólogo, um homem de Deus que lia as Escrituras, mas que muitos homens colocaram eles no lugar de Deus, e na verdade eles serviam ao Senhor. E que fique claro no nosso coração, que nós possamos servir ao Senhor, engrandecer ao Senhor, falar desse Deus maravilhoso, e dar a Ele, tributar a Ele toda a honra, toda a glória, toda a adoração que Ele merece, porque Ele merece. E a Bíblia diz que Ele não divide a sua glória com ninguém, mas Ele é um Deus que tem ciúmes. Paulo escreve uma das cartas, ele sempre escreveu várias cartas, dentre as cartas que Paulo escreve, ele fala assim: não sabeis vós que o Espírito que habita em vós arde em ciúmes? Ou seja, Deus tem ciúmes de nós. Ele quer exclusividade da nossa vida, do nosso coração, da nossa devoção, da nossa adoração. Ele quer que eu e você venhamos buscá-lo com toda a nossa força. Por isso que a Bíblia diz: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, e o próximo como a ti mesmo. Então existem esses mandamentos que na verdade não podem tirar o lugar de Deus do nosso coração. O primeiro lugar do nosso coração tem que ser do Senhor. Ele é o primeiro, Ele é o único, Ele é aquele que a Bíblia diz: porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Aleluia. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele é o nosso Deus, Ele é a verdade absoluta. A Bíblia diz, aleluia, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. O Jesus que foi revelado a nós, Ele é o mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, e nós não trocamos isso por nada. Ele é o único mediador. Não existe medianeiros, medianeiras, não existe padroeiros e padroeiras. Existe Jesus, o único mediador entre Deus e os homens, e Ele leva para Deus, aleluia. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não tem outro, irmãos. Não tem outro, só Ele é digno, só Ele é Senhor, só Ele é digno de receber adoração. Sabe, que nós possamos tirar por terra todos os ídolos do nosso coração, e o único que vai receber toda adoração é só o nosso Deus. Esse cântico ele expressa muito isso. Eu quis começar lendo esse cântico para falar sobre uma palavra que Deus tem ardido, tem feito arder em meu coração, que é seguindo os passos de Jesus. Mas para que eu pudesse falar sobre seguindo os passos de Jesus, eu precisava falar sobre essa mulher que marcou a história, né, que ficou para todas as gerações, que na verdade foi a mãe do Salvador, a mãe do Senhor, que sempre serviu a Deus. É importante destacar isso. Maria se casou com José, sabe, ela estava desposada de José, ela estava prometida para José, ela ficou grávida do Espírito Santo, mas depois que Jesus nasceu, ela teve uma vida normal, maritalmente, com o seu esposo José, e Maria teve mais filhos, Jesus teve irmãos. Tem gente que acha isso um absurdo, mas a Bíblia já fala sobre isso. A Bíblia fala que na verdade Jesus teve seus irmãos. Não foi os próprios irmãos dele que tentou até, sabe, matar ele também ali, porque não acreditou em suas palavras. As pessoas diziam: será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Será que alguma coisa boa pode vir de lá? Então, sabe, Jesus até fez uma declaração, né? O profeta
na sua casa ele não tem honra, né? Por quê? Porque na verdade os seus próprios irmãos também não reconheceram o Cristo que estava nele, não entenderam que ele era um enviado de Deus, que na verdade Deus estava cumprindo o seu propósito na vida de Jesus, e ali também por intermédio de que Maria gerou o Salvador. Então, nós precisamos, irmãos, entender estas coisas e seguir os passos do nosso Senhor Jesus. Quando nós olhamos para a palavra de Deus ela fala para nós que a história de Jesus ela está descrita nas páginas sagradas. É claro que quando você lê o Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, são os evangelhos sinóticos, cada um vai mostrar uma faceta de Jesus, cada um vai mostrar um olhar sobre Jesus. Quando você pega João, como eu disse aqui, João, ele começa a trazer a divindade de Deus, ele já revela a divindade de Deus, porque a Bíblia diz que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne, habitou entre nós, nós vimos a glória do unigênito do Pai. Então cada um teve um olhar, e João destaca essa divindade maravilhosa de Jesus Cristo como Filho de Deus encarnado. O Verbo de Deus se encarnou, e as pessoas começaram a ver a glória de Deus, e é por isso que quando Jesus aponta no Rio Jordão, João ele olha e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e fala que na verdade ele batizou com água, mas aquele que vinha após ele batizaria com o Espírito Santo e com fogo, que ele não era digno nem de desatar as correias das suas sandálias. Então ele estava falando da divindade, do próprio poderio de Deus, através de Jesus, ele estava ali relatando a divindade do Senhor. Então nós vemos assim cada faceta dos evangelistas, falando cada faceta do nosso Senhor Jesus, eles relatando isso, e nós vamos aqui destacar, sabe, os passos de Jesus e os lugares mais importantes que ele passou. A palavra de Deus fala que Jesus, em primeiro lugar, a palavra de Deus fala sobre Belém, 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 terra do pão, né? E nós sabemos, irmãos, que Jesus, ele é o pão da vida que desceu do céu, ele é o pão vivo que desceu do céu. Os irmãos comeram do maná que decaía do céu no deserto, mas Jesus Cristo disse: eu sou o pão da vida, aleluia. E quando nós olhamos para Belém, Jesus como o pão da vida, nessa cidade nasceu Obedes, e através ali de Obed, Jessé, avô e o pai de Davi. E a palavra de Deus diz, respectivamente, sobre estes homens, que na verdade, quando o Senhor, sabe, fala desses homens, nasceu ali em Belém Davi. A Bíblia diz que ali também ele foi rei de Israel. Jesus foi chamado filho de Davi, e descendente dele segundo a carne. Por isso que a palavra de Deus fala assim, o filho de Davi. Você lembra do cego, quando ele gritava pelo caminho, falava assim: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim, porque na verdade fala sobre ali o rei Davi, que é também de Belém, e ali o pai de Davi, e Jesus como filho de Davi, ele também passa por Belém, ele começa ali, sabe, ali naquele lugar, e o profeta Miqueias, mais de 600 anos antes de Cristo, ele profetizou que o Messias nasceria nessa cidade, dando a ela preeminência entre as cidades de Judá, ou seja, já havia sido profetizado que o Cristo, o Filho de Deus, ele também viria de Belém, e a Bíblia diz que ele nasceu numa manjedoura, ele nasceu numa estrebaria, o Filho de Deus, o Rei do Universo, aquele que tem todo o poder, toda a glória, toda, sabe, a adoração a ele, ele pega e ele vem se despir da sua glória. Paulo escreve aos Filipenses e fala: mesmo sendo Deus, não usou de usurpação ser igual a Deus, mas ele tomou a forma de servo, e ele foi obediente até a morte de cruz. Ele nasceu numa manjedoura, ele nasceu numa estrebaria, ele nasceu num lar pobre, ele poderia vir numa família rica, mas o nosso Senhor do universo, ele quer demonstrar para mim e para você a humildade, o amor, que ele se importa com o ser humano, e Deus já começa trazendo o seu Cristo, o seu Filho, para nascer num lugar simples,
demonstrando que o nosso Senhor, ele andaria com pessoas simples, ele comeria com pessoas que a sociedade excluía, ele estaria ao lado de pessoas que era meramente só uma pessoa que estava ali sendo totalmente ali deixada de lado. O Senhor, ele veio e acolheu essas pessoas, por isso que ele nasceu como um pobre, nasceu na manjedoura, por isso que ele veio demonstrar toda a sua humildade, porque na verdade Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, para que eu e você, nós, possamos olhar para Jesus, e saber que ele não é um religioso, e saber que ele não é aquele que iria nos excluir. O sacerdote andava 10 metros longe do caixão, quando alguém morria, quando alguém, ia ser sepultado. O sacerdote, em vez de estar consolando, em vez de estar ali abraçando, em vez de estar ali falando da palavra, ali ele estava 10 metros longe do caixão, porque ele achava aquilo impuro, não podia tocar em nada impuro, sendo que na verdade o Senhor Jesus mostrou totalmente ao contrário, que ele estaria perto, que ele seria aquele que consolaria o seu povo, que ele seria aquele que traria uma palavra de esperança, ele seria aquele que traria a palavra de Deus para aquecer os nossos corações. E esse nosso Senhor Jesus, ele já começa demonstrando toda a sua humildade, desde o seu nascimento. Olha que coisa linda, irmãos. Quantas pessoas assumem um lugar de soberba hoje, quantas pessoas assumem uma posição, muitas vezes de falta de humildade, achando que porque agora são alguma coisa, têm algum cargo, ou porque chegaram a conquistar alguma coisa nessa terra, se acham melhores que os outros. O Rei do Universo, ele despiu-se de toda a sua glória e seu resplendor, e ele se humilhou como servo. Ele pegou a toalha, a bacia, ele lavou os pés dos discípulos, demonstrando toda a humildade. Esse é o nosso Senhor. E a Bíblia diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Nós precisamos aprender com Jesus, irmãos. E os passos de Jesus começam em Belém. Em segundo lugar, vai falar sobre o Egito. E ali a Bíblia diz que o rei Herodes, o grande, mandou matar todas as crianças. Porque na verdade ele sabia da profecia, ele sabia que viria o rei, ele sabia. Herodes, ele tinha aquele trauma, ele não queria que ninguém tomasse o trono. Se você for olhar a história desse rei, ele é um homem que ele começa até a matar, que ele começa a conspirar contra as pessoas da sua própria família, porque ele tem essa questão do trono, ele não quer perder o trono. Então ele manda matar as crianças, sabendo que a profecia falava que iria nascer um que seria o rei, que tomaria o trono, mas não era algo, irmãos. Ali Jesus, a Bíblia chega a dizer assim, Jesus falou assim para os seus discípulos e para algumas pessoas: o meu reino não é dessa terra. O meu reino não é dessa terra. Por isso que muitos se frustraram com ele. Judas teve, foi pego na sua própria inteligência, que ele era um homem muito inteligente. Então o que aconteceu com ele? Eu esperava alguém que viria remir Israel do jugo de Roma, e esse homem está falando que não é ele que vai remir. Eu esperava alguém entrando num cavalo branco, que viria tirar a gente do jugo de Roma, e ele fala para nós que o reino dele não é dessa terra. Muitos se frustraram com ele. Então Jesus, o reino dele, o senhorio dele, sim, nós sabemos que ele exerceu aqui na terra o senhorio, a autoridade, mas o reino dele é eterno, é de geração em geração, não tem fim. As pessoas acharam que era só, algo para essa terra. As pessoas estão muito ligadas na terra, mas o reino dele é eterno, o seu reino não tem fim, é de geração em geração. E Herodes achou que era um reinado terreno, e mandou matar as crianças, e ali eliminaram o menino que nasceu para ser o rei dos judeus. E a Bíblia diz que José e Maria, avisados pelo Espírito Santo, desceram até a terra do Egito por divina advertência, e essa fuga ocorreu para cumprir a profecia do profeta Oséias, no capítulo 11, verso 1, que ali o Senhor dizia que escreve a história antes dela acontecer. O Senhor Todo-Poderoso tem em suas mãos o controle da história. Deus não é pego de surpresa. Todas as vezes que o diabo tentava frustrar os planos de Deus, o Senhor sempre avisava o que haveria de acontecer. Meu irmão, eu quero começar a ministrar algo no meu e no seu coração. A Bíblia diz no Salmo, aleluia, de número 139, que o Senhor já escreveu no seu livro e contou todos os nossos dias. Ele já escreveu sobre a tua vida o que Deus escreveu, o que Deus falou, o que Deus declarou. Se você andar dentro do propósito
propósitos de Deus, os sonhos de Deus não se frustrarão sobre a tua vida. O diabo pode tentar parar, pode tentar frustrar, o diabo pode tentar muitas vezes até, sabe, fazer com que os planos e os propósitos de Deus não se cumpram na tua vida, mas se você estiver firme, olhando para Jesus, o autor e o consumador da sua fé, os sonhos de Deus não se frustrarão. Porque já tem algo escrito a seu respeito, já tem algo falado ao seu favor. Quando nós olhamos o livro de Jó, ele, até o mal que ele recebeu, ele não atribuiu ao diabo, ele não deu esse gostinho ao diabo. A Bíblia diz assim, que Jó falou assim: se eu aceitei o bem de Deus com prazer, como eu não vou aceitar o mal? Nem ao diabo ele atribuiu nenhuma glória. Irmãos, eu acho que a raiva do diabo é essa, quando tudo a gente fala que foi Deus quem fez, Deus quem permitiu, Deus quem planejou, tudo está no controle de Deus, Deus tem a rédea do universo em tuas mãos. Eu costumo dizer que Deus não criou o mundo, tudo que nele há, e ali trancou todo mundo aqui nessa terra, e jogou a chave fora e deixou tudo aqui bagunçado. Não, Deus tem o controle, Ele rege tudo, Ele tem tudo no domínio das tuas mãos. Então, como Deus tem o controle de tudo, Deus estava também no controle da vida de Jesus, de José e de Maria, assim como Ele tem o controle da minha vida, da tua vida, e vai se cumprir aquilo que Ele determinou, que Ele projetou, que Ele sonhou, até no Éden, irmãos. Às vezes a gente olha e fala assim, os planos de Deus foi frustrado. Não, pela presciência de Deus, Ele já sabia tudo o que haveria de acontecer, Ele não foi pego de surpresa não. Quando o inferno achou que tinha vencido, que tinha frustrado os planos de Deus, o Senhor sempre vem, aleluia, com as suas ideias, o Senhor sempre vem com os seus planos. Deus foi lá no Éden, criou uma criatura, um ser de barro, e ali moldou o novo adorador. Sim, ele caiu, ele ali se perdeu em algum momento do caminho, mas o Senhor tinha um plano. Jesus, o Cordeiro de Deus, estava preparado ainda antes da fundação do mundo para morrer por mim e por você, pelos nossos pecados. Então ele não foi pego de surpresa não. Se o primeiro homem pecou, o segundo Adão, ele remiu o ambiente do primeiro homem, ele foi lá e ele verteu todo o seu sangue, e só há perdão de pecado quando há derramamento de sangue. Alguém inocente morreu por mim e por você, e derramou todo o seu sangue por nós, na cruz do Calvário. Então não estão frustrados os planos de Deus, o diabo não venceu. A Bíblia diz que o império das trevas foi envergonhado, Jesus envergonhou, rechaçou o diabo diante dos seus demônios, ele colocou eles ali como objeto de vergonha, porque o Senhor é todo poderoso. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória, a vitória da cruz do Calvário. Então o Senhor venceu, aleluia. Ele venceu, ninguém pode pegar Deus de surpresa. Ele sempre está à frente, Ele sempre está à nossa frente, aleluia. O Senhor sabe de tudo antes das coisas vierem a acontecer, porque Ele é um Deus onisciente, Ele é um Deus onipotente e onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, Ele tem todo o poder, e Ele sabe de tudo que vai acontecer. Nós que não sabemos. Jesus, ele chegou a dizer assim, olha, o que eu faço hoje vocês não entendem, mas amanhã vocês entenderão. Porque na verdade Jesus já estava falando das coisas futuras. E muitas vezes o homem, ele não consegue compreender, porque Deus sempre estará muitos e muitos anos luz à nossa frente. Ele é Deus, irmãos. Tem um louvor que diz que a gente vê o preto no branco cantando, ninguém explica a Deus, porque se alguém explicar a Deus, ele não é Deus mais. Então ele é Deus, porque ele não vai revelar tudo a nós, tem coisas que Deus não revela, e muitas coisas vão ficar ali encoberto, e nós só vamos ter algumas respostas, eu acredito que lá na eternidade. Por isso que a Bíblia não fala sobre, não dá respostas para tudo, né? É claro que o Senhor, ele criou um plano perfeito, mas tem muitas perguntas e questionamentos que a gente faz, que às vezes você não vai encontrar na Bíblia. Tem gente que faz perguntas que não vão ter respostas, né? E a gente olha e fala assim, só na eternidade. Então ele é Deus, ele faz o que ele quer, ele é soberano, ele tem um controle nas mãos dele, ele tem a rédea do universo e da minha vida e da tua vida na mão dele, ele faz o que ele quer.
E nós temos que confiar no que Deus tem para fazer na nossa vida. Nós temos que confiar. O profeta Abacuque diz que o justo viverá da sua fé. Você lembra que Deus falou para ele? Falou assim: olha, escreve a visão em tábuas, para quem passar correndo possa ler. A visão é para o tempo determinado, é para o tempo do fim. No tempo certo vai se cumprir. E o profeta Abacuque, ele, de uma forma de acreditar em Deus, ele fala assim: Senhor, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que as vacas sejam arrebatadas dos currais, ainda que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, exultarei no Senhor, o Deus da minha salvação, porque ele estava sabendo que o justo vive da fé. Eu e você precisamos crer e confiar em Deus. O Salmo 37:5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele vai fazer. Deus tem o controle de tudo, irmãos. Tudo está nas mãos do Senhor. Em terceiro lugar, Jesus, ele passou em Nazaré. A Bíblia fala que os homens poderosos também morreram. Herodes o Grande morreu e seu filho Arquelau tomou o poder, passou a governar a Judéia. Aleluia! Por ser ele mesmo, um esforo moral do seu pai, ele seguiu, ele trilhou os caminhos do seu pai Arquelau, ele trilhou os caminhos de Herodes. Então ele também foi um homem duro, difícil. E ali a palavra de Deus fala que Jesus foi morar em Nazaré junto com seus pais para que se cumprir o que fora dito pelos profetas, que Jesus seria chamado o Nazareno. Mateus capítulo de número 2, versos 22 e 23 fala sobre isso. Ele também passou por Nazaré. Na trajetória de Jesus não tem acaso nem acidente. Tudo ocorreu rigorosamente conforme o Senhor Deus havia projetado. Na minha vida, na tua vida, não tem acaso, mas tem o propósito de Deus que vai acontecer, que vai se cumprir. Mas pastor, estou vivendo tantas coisas ruins. A dor não mata, a dor não te faz parar de ver os sonhos de Deus. Ela te experimenta, te capacita, ela te habilita a viver coisas maiores na presença de Deus, porque meus irmãos, a Bíblia diz que Jesus aprendeu a obediência por aquilo que ele sofreu. Não foi sorrindo, muitas vezes a gente aprende sofrendo, aprende passando provações, aprende passando dificuldades. Então, se o nosso Senhor aprendeu a obediência por aquilo que sofreu, imagina eu e você, nós também vamos aprender com os momentos difíceis na nossa vida. Mas a Bíblia diz: se passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Se passares pelas águas, elas não vão te afogar. Porque o segredo é que o Senhor passa conosco, Ele estende as mãos para nós, e a Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então o Senhor passa conosco, Ele vai passar comigo e com você, e a palavra de Deus diz que não tem acaso na vida do cristão. Tudo foi traçado pelo próprio Deus, e os planos de Deus vão se cumprir na nossa vida. A Bíblia diz que tudo ocorreu conforme a vontade de Deus. Jesus, ele viveu até os 30 anos. A palavra de Deus diz: exercendo a função de carpinteiro, exercendo a função do seu pai. Ele foi obediente, ele trabalhou com seu pai. É por isso que quando você vê Jesus se revelando ministerialmente, as pessoas não acreditam que ele é enviado de Deus, porque na verdade ele era simplesmente para muitos o filho de José e de Maria. Ele era um nazareno, ele era o filho do carpinteiro. As pessoas não estavam dando muita ênfase àquilo que ele estava pregando. Por quê? Porque ele só era para muitos o filho do carpinteiro, filho de Maria, o filho de José. E quando você olha a Escritura, todos conheciam seus irmãos e suas irmãs, sabia a família dele, todos conheciam. Aos 30 anos Jesus vai ao Jordão para ser batizado, e quando ele chega ao Rio Jordão, ali naquele lugar, a Bíblia diz que João Batista, olha para ele. A gente declarou aqui que ele olha para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus, e começa a falar sobre aquele que estava preparado desde a fundação do mundo. A Bíblia diz, quando você pega o Antigo Testamento, que todo homem, ele tinha que pegar o seu animalzinho, sabe, ali o seu cordeirinho, ele mesmo amarrar as pernas do cordeiro, as patas, colocar o cordeiro nos seus ombros e levar até o sacerdote para ele examinar o cordeiro. E ali, aquele cordeiro, do trajeto que ele estava fazendo, ele pegava amor por aquele cordeiro.
E quando chegava lá, o sacerdote examinava, o cordeiro não tinha mancha, não tinha nada, e aí ele pode sacrificar. E quando aquele cordeiro era sacrificado, era perdoado os pecados daquele homem, daquela família. E quando João olha para Jesus, ele está falando assim: olha, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é ele. O sacrifício vicário, a morte substitutiva. Jesus, ele ia viver isso, ele seria o próprio sacrifício de Deus, preparado antes da fundação do mundo. Quando João olha para Jesus, ele vê o próprio sacrifício preparado para remir toda a humanidade. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora não precisaria mais sacrificar animais, porque agora seria um sacrifício definitivo, seria absoluto, seria algo que não precisaria fazer mais, porque através da morte de Jesus, ele estava reconciliando todo o homem com Deus, por intermédio da sua morte, da sua crucificação. Agora todo ser humano seria reconciliado, e cantamos aqui, o véu que separava já não separa mais, e agora nós estamos diante do Senhor, nós podemos orar, buscar a Deus, porque agora o véu foi rasgado de alto a baixo, não tem mais separação. Nós nos tornamos sacerdócio real, nação santa, povo adquirido do Senhor. Por isso que a Bíblia diz: povo adquirido, sacerdócio real, nação santa. Você pode buscar a Deus. Você pode entrar no santíssimo lugar, na presença de Deus. Você pode oferecer sacrifício a Deus pela tua casa, orando. A Bíblia diz que Jó oferecia sacrifício, orava pelas madrugadas. Você pode apresentar a tua família a Deus. Você pode orar pelos seus, você pode orar pela sua cidade, pela sua família, porque agora você tem livre acesso. Não precisa se matar mais animais, porque o Cordeiro já foi morto, transpassado, o Cordeiro de Deus. Então ele foi o sacrifício definitivo, não tem mais necessidade de se matar animais, porque ele se colocou no lugar dos animais e morreu para nos salvar e nos dar a vida eterna. É isso, irmãos. Quando nós entendemos isso, nós vivemos essa verdade absoluta de Deus. E ele se apresentou ali no Rio Jordão. Aleluia, seu batismo representou sua identificação com todos os pecadores. Jesus estava dizendo, ele não precisava ser batizado porque ele não tinha pecado, porque o batismo fala dessa questão de arrependimento. O batismo é para arrependimento. Paulo, ele fala que essa questão da morte nas águas batismais, que está morrendo para o velho homem, nascendo para uma nova vida em Deus. E ali, irmãos, Jesus, ele não precisava se batizar, ele não precisava sepultar uma velha natureza. Por quê? Porque, na verdade, ele não tinha pecados. Mas ele estava se identificando com todos os pecadores. Olha a humildade do nosso Deus. Por isso que ele quis se batizar. Para que se cumprisse a justiça de Deus através dele. E por isso ele disse para João, João, você tem que me batizar. João fala assim, você deveria me batizar e eu é que vou te batizar, sim, porque precisa se cumprir a justiça de Deus. Deus é justo. Tem muita gente, irmãos, que, sabe, muitas vezes quer se sentir alguma coisa, mas nós vemos um Senhor que se tornou servo, o grande que se tornou pequeno, o maior que se tornou menor. Aquele que era para ser servido, ele serviu. Olha a humildade desse homem, que nós possamos seguir os passos de Jesus, aprender com ele, entender que ele foi manso e humilde de coração. Aprender de mim que sou manso e humilde de coração. O Senhor, ele é esse Deus que nos ensina essas coisas tão eternas para a minha vida e para a tua vida. Aleluia. Ele foi capacitado pelo Espírito Santo e a sua confirmação como amado do Pai. A Bíblia diz que no momento do batismo de Jesus, ali, sabe, a pomba desceu sobre ele, representando o Espírito Santo, e a voz do céu que dizia, esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Jesus dependia do Espírito Santo. Jesus, ele e o Pai eram um. Aleluia, ele demonstrou, sim, que ele tinha uma natureza ali, no sentido de um corpo carnal, mas ele foi um homem espiritual na busca por Deus, ele andava com Deus. Sabe o que isso quer dizer? Que eu e você também podemos andar com Deus. Não é porque temos um corpo corruptível,
né? A Bíblia diz, Paulo fala assim, ó, ainda que o homem exterior se corrompa, o interior se renova dia após dia. Nós podemos buscar a Deus e sermos renovados pelo Espírito Santo de Deus em nossas vidas. O Senhor Jesus estava declarando que se Ele pode, nós também podemos. A Bíblia diz assim, Ele falou assim, olha, eu fiz obras muito poderosas, mas aqueles que creem em mim, como diz as Escrituras, sabe? Eles, além de rios de águas vivas, que vão fluir sobre nós faremos obras e obras maiores das quais Ele realizou. Eu e você podemos fazer obras maiores das quais o nosso Deus realizou. Aleluia! A Bíblia diz que o nosso Senhor Jesus, Ele foi levado, aleluia, pelo Espírito Santo a ser tentado pelo diabo no deserto. Muitas vezes nós vivemos fases da nossa vida que não entendemos, mas quando você quer agradar a Deus, o Senhor nos conduz aos lugares que Ele quer conduzir. E o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto para que Ele fosse tentado pelo diabo. E a Bíblia diz que ali ele jejuou e orou durante 40 dias. E a Bíblia diz que usando a palavra, aleluia, a espada do Espírito, ele venceu o diabo. Ele estava preparado, ele estava pronto. Meu irmão, eu e você precisamos entender que a palavra de Deus precisa estar afiada na nossa vida, que nós precisamos estar prontos, andando em Deus, porque quando o diabo vier com as suas tentativas de tentar nos tirar da presença de Deus, nós vamos estar ali afiados na palavra e também guerrear e combater ele com a palavra de Deus. Foi o que Jesus fez. Quando um homem ou uma mulher busca o Senhor, anda na palavra, quando ele está sensível à voz do Espírito Santo, ele não cede à tentação, porque junto com a tentação a Bíblia diz que Deus dá o escape. Ele nos dá o escape, aleluia. Ele declarou, o próprio Senhor Jesus, quando ele retornou a Nazaré, ele declarou na sinagoga ser o Messias. Rejeitado em Nazaré, ele foi morar em Cafarnaum. A Bíblia fala sobre isso. E lá em Cafarnaum, irmãos, em quarto lugar, eu já estou caminhando aqui para o final. Naquele lugar, em Cafarnaum, onde ele morou durante 3 anos do seu ministério, naquele lugar ali, na orla, né? A Bíblia fala ali que naquele lugar, as pessoas ouviu os seus ensinamentos, viu os seus potentes milagres. Dali, ele saía para as suas incursões evangelísticas, para ministrar a palavra de Deus. Ali ele subia para as festas de Jerusalém, e a despeito desse inaudito privilégio, Cafarnaum foi recalcitrante. O que é isso? Eles não aceitaram a pregação do Senhor, eles não receberam o que o Senhor estava falando. Cafarnaum, irmãos, tinha tudo para ser um lugar de viver a glória de Deus maravilhosa que o Senhor estava declarando naquele lugar. E eles fizeram ao contrário, eles não receberam e não creram. É por isso que Jesus declarou uma palavra que fala sobre juízo. Jesus falou assim, né, que ela no dia do juízo receberá mais rigor, maior do que Sodoma e do que Gomorra. Por quê? Porque eles não creram na pregação do Evangelho. Eles não reconheceram o que Jesus estava fazendo. Irmãos, nós temos tudo para sermos felizes de verdade. Nós temos tudo para viver a vontade de Deus e andar em Deus e viver os milagres e também realizar milagres do Senhor. Mas isso tudo nós precisamos receber no nosso coração esse Evangelho verdadeiro e crer que obras maiores serão feitas por intermédio do nome de Jesus. Entender que se Deus nos plantou aqui, é porque Ele quer nos usar de uma maneira poderosa, que Ele quer nos levar além, que Ele quer nos levar a viver coisas excelentes. Em último lugar, Ele fala sobre Jerusalém, Jerusalém, a cidade de paz, o palco de maior humilhação e também da maior exaltação do nosso Senhor Jesus. E aqui na Páscoa, ele foi aclamado pela multidão nesta cidade, aleluia, ele limpou o templo, ele confrontou as autoridades. A Bíblia diz que as autoridades religiosas foram confrontadas pelo nosso Senhor Jesus. A Bíblia diz que nessa cidade ele se reuniu com seus discípulos no cenáculo, aleluia, ali naquele lugar ele estabeleceu a nova aliança em seu sangue, ele instituiu a ceia.
Ele falou sobre o Novo Testamento que ele estava fazendo no seu sangue. Ele, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele se ofereceu para fazer a vontade do Pai, entregando a sua vida por nós, como pecadores, que iriam ser agora perdoados pelo sacrifício do nosso Senhor Jesus. Aleluia. Em Jerusalém ele foi preso, acusado, julgado e condenado. Em Jerusalém ele foi crucificado e sepultado. Mas ao terceiro dia em Jerusalém, ele ressuscitou poderosamente, inaugurou a imortalidade, e nas cercanias ali, aleluia, de Jerusalém e Betânia, no Monte Olival, a Bíblia diz que os discípulos, ele se apresentou ali, ele deu a grande comissão a seus discípulos, de onde, aleluia, ele haveria de vir em glória para julgar o mundo. Ele foi assunto aos céus, e ele disse, da mesma forma, os anjos que ficaram embaixo disse, o que vocês estão olhando? Da mesma forma que ele foi, ele vai voltar. Aleluia. Aleluia. Esse é o nosso Senhor Jesus. E ele vai vir em glória. Ele vai vir em glória para julgar o mundo com justiça. E nós estamos aguardando o retorno dele. Ele fez a promessa. Não se turbe o coração. Crede em Deus e crede também em mim. Ele foi preparar lugar. E lá no céu há muitas moradas, mas ele vai voltar para nos buscar e nos levar para morar com ele eternamente. Que eu e você possamos aguardar o retorno do nosso Senhor. Que eu e você possamos aguardar a sua vinda. Nós estávamos falando ontem, não importa se é pré, se é meso, se é pós, mas o importante é que você espere ansiosamente a volta do Senhor. Ah, meu irmão, eu creio que logo nós vamos ver o alarido e o soar da trombeta. Logo nós vamos ver o Senhor surgindo nas nuvens e os corpos daqueles que estão vivos serão transformados no abrir e fechar de olhos. Os mortos ressuscitarão primeiro e os que estão vivos serão arrebatados, serão tomados à força e irão encontrar com o Senhor nos ares. Aleluia! Essa promessa é para mim, é para você. Ele virá, ele voltará, breve ele virá e virá buscar a sua noiva amada, a sua noiva querida. Nós somos a noiva do Cordeiro. Nós somos a amada, a desejada do Senhor. Nós somos, aleluia, aleluia, a igreja de Jesus. A noiva ataviada, adornada, esperando o noivo voltar. Aleluia. Ele voltará. Ele voltará. Ele voltará, fazendo uma analogia ao casamento judaico. Ele pagou o dote. Aleluia. Ele pagou o dote. Ele pagou o dote com o preço da sua vida na cruz. E ele, aleluia, deixou um compromisso firmado com a sua igreja. Ele foi preparar a casa. Não é assim que muitos noivos fazem no casamento judaico? Eles vão trabalhar para pagar o dote durante 2 anos. Vão construir a casa para depois se casar com a noiva. Jesus, fazendo uma referência ao casamento judaico, ele falou, eu vou preparar lugar e voltarei e vos levarei para mim mesmo. Ele voltará. E a nossa vida foi marcada por ele. Nossa vida foi tocada por ele. Irmão, não tem mais retorno. E eu quero encerrar essa ministração da palavra de Deus com o entendimento de Eclesiastes 11. Quando você pega Eclesiastes 11, alguns estudiosos dizem que Salomão ele recobrou o estado de consciência. Ele entendeu, de fato, com relação à vida. E ele começa a refletir sobre as glórias, sobre o que ele fez, o seu reinado, que ele fala na palavra dele assim, que nada ele negou para ele o que foi à vista dos seus olhos. Ele deu várias festas, ele teve a mulher que ele queria. Salomão, ele fez tudo o que estava ao seu bel prazer, ele não se negou a nada, como diz a Bíblia. Só que quando nós vamos olhar todo o relato dele,
e você chega a um entendimento, porque ele diz, tudo era vaidade. Vaidade, vaidade, tudo vaidade. Ele estava falando sobre uma coisa, quando você lê o verso 3 de Eclesiastes 11, vai falar assim, que Deus colocou a sensação da eternidade no coração do homem, porque a verdadeira felicidade só está em Deus. Irmão, tudo que você fizer nesta vida, se você fizer sem Jesus, não tem felicidade. Você pode ter as maiores riquezas, você pode ter tudo que você deseja, tudo que os seus olhos podem ver, você ter, tudo que você, sabe, puder usufruir, se for sem Jesus, não tem a verdadeira alegria. Salomão entendeu isso, que sem Jesus não haveria verdadeira alegria. Você pode ser tudo que você quiser ser, se não tiver Jesus, você perdeu tempo. Dizem os estudiosos que ele estava diante do espelho. E quando nós olhamos, na língua portuguesa vai falar que isso é um colúquio, ou seja, ele está falando para ele mesmo, diante do espelho. Ele está conversando com ele. Ele está falando com ele, ele está pregando para ele. Ele se auto-intitula o pregador. Ele está pregando para ele mesmo. Irmãos, eu tenho para mim que nós precisamos pregar para nós mesmos muitas vezes e entender que a verdadeira alegria só está na pessoa de Jesus Cristo. Faça tudo na tua vida, mas convide Jesus para estar nela. Amém? Salomão entendeu que tudo foi bolinha de sabão. Foi tudo muito exuberante, tudo muito belo. Mas não tinha consistência, não tinha vida, não tinha propósito. E ainda bem que ele abriu os olhos. Mas olha o tempo que ele perdeu. Que eu e você não possa perder tempo. Que eu e você possa entender que o nosso tempo é precioso. E nós, a Bíblia já diz, né, que nós não sabemos o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de surgir dentre as nuvens do céu. O amanhã não pertence a nós, nós temos o hoje. Então o que eu preciso fazer? Tomar a minha decisão hoje. De ser melhor hoje. De ser alguém com mais amor hoje, que perdoador hoje. Porque tem pessoas que acham que tem muito tempo pela frente. Irmãos, nós não sabemos. Tem gente que fica tão ansioso, será que vai poder acrescentar um pouco da sua vida? Não pode, porque basta cada dia o seu mal, o amanhã pertence ao Senhor. É por isso que eu e você precisamos viver o agora, o hoje, o já. O que nós temos é o agora, até o que passou há um minuto, passou, é passado. Eu preciso viver o agora, e Deus tem nos dado essa oportunidade de podermos fazer escolhas para que a nossa vida venha a ser uma bênção agora, para a glória do nome de Jesus. Não seja igual a Salomão, que vem abrir os olhos já uma idade avançada, mas que nós venhamos abrir os olhos agora e dar a Deus o melhor da nossa idade, o melhor da nossa vida, o melhor do nosso coração. Você jovem, você adolescente, você que se sente já velho, a Bíblia diz, irmãos, que Deus, Ele é aquele que nos renova, que nos aviva. A Bíblia diz assim, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. De asas como de águia, caminharão e não se cansarão, correrão e não se fadigarão. Então nós precisamos entender que a nossa força vem de Deus. Ele diz assim, diga ao fraco, eu sou forte. Paulo, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Diga ao fraco, forte sou. Ele é aquele que dá forças a quem não tem nenhum vigor. Então não importa a sua idade, você precisa se gastar e deixar ser gasto por Deus para a pregação do evangelho do reino. E nós não podemos perder mais tempo, temos que entregar o nosso coração totalmente ao Senhor. O Cantares, capítulo 8, verso 6 fala, ponha-me um selo em meu coração, coloca um selo em meu braço. O amor é mais forte do que a morte ninguém pode conter, mas quando nós amamos, o amor é mais poderoso do que a morte. E o nosso amado nos ama. Ele colocou um selo em nosso coração. Amém?